no extremo oeste da Islândia, existe uma estrada antiga conhecida entre os motoristas locais como a Rota 411. É uma via estreita, cercada por penhascos, mares violentos, neblina e longas extensões de paisagem vazia. A estrada é famosa não apenas pela dificuldade e pelo clima imprevisível, mas principalmente pelos desaparecimentos inexplicáveis que acontecem ali há muitas décadas. São relatos que chamam a atenção não por mistério folclórico, mas por casos reais, documentados em arquivos policiais e testemunhos que se repetem geração após geração, sempre com o mesmo padrão. Pessoas entram na estrada, mas não chegam ao destino. E quando são procuradas, deixam apenas seus veículos intactos, como se tivessem sido apagadas do mundo em um piscar de olhos. A história mais antiga registrada remonta aos anos 50, quando um pescador chamado Einar retornava para casa após uma tempestade severa. Ele dirigia por aquela estrada isolada, que naquela época era ainda mais perigosa e sem iluminação. Ao chegar perto de um trecho conhecido como Curva de Vitanes, Einar parou o carro no acostamento, pois alegou ter visto uma figura no meio da pista, uma mulher vestida de branco, aparentemente pedindo ajuda. Segundo documentos históricos, o pescador tentou oferecer auxílio, mas ao se aproximar, percebeu que a mulher não tinha rosto. Era apenas uma forma humana, com contornos femininos, completamente vazia, sem olhos, sem boca, sem qualquer traço. Einar fugiu desesperado, voltou para o carro e acelerou até chegar ao vilarejo mais próximo, onde desmaiou ao relatar o ocorrido. Muitos acreditaram que fosse uma ilusão causada pelo cansaço. Mas anos depois, diversos motoristas descreveram a mesma aparição, nas mesmas condições e sempre na mesma curva. Com o tempo, a estrada ficou cada vez mais conhecida, não apenas pela difícil travessia, mas pela sensação inexplicável de que algo observava cada passageiro. Alguns turistas descreviam arrepios, outros relatavam ouvir passos na neve, mesmo estando dentro do carro, e alguns diziam que viam sombras caminhando ao lado do veículo por segundos antes de desaparecer, como se estivessem acompanhando a viagem de maneira silenciosa e consciente. Quase sempre isso ocorria durante a noite ou em dias de neblina densa, tão característica da região. Um dos casos mais famosos e mais estudados ocorreu em 2001, quando 3 estudantes universitários decidiram viajar pela ilha e registrar paisagens remotas para um projeto de fotografia. Eles seguiram por várias rotas e, finalmente, decidiram atravessar a Rota 411 durante a noite, mesmo sabendo de sua má fama. Horas depois, o carro deles foi encontrado completamente intacto, com as portas trancadas, as mochilas ainda no banco de trás e as câmeras fotográficas no porta-luvas. Porém, nenhum dos 3 estudantes foi encontrado até hoje. Buscas com helicópteros, cães e equipes especializadas foram feitas, mas nada foi localizado. Nem pegadas, nem sinais de briga, nem roupas, nem rastros. Era como se tivessem evaporado no ar. O que mais perturbou os investigadores foi o fato de que as câmeras guardavam algumas fotos tiradas minutos antes do desaparecimento. Eram imagens da estrada coberta por neblina, e a última foto mostrava uma contagem regressiva estranha, parecendo um reflexo no vidro do carro, como se números tivessem sido projetados de alguma forma sobre o para-brisa. Porém, especialistas que analisaram a imagem concluíram que os números não pertenciam ao painel do veículo e não havia luz externa suficiente para gerar aquele tipo de reflexo. Era algo inexplicável e totalmente fora de contexto. Por volta de 2013, outro caso chamou a atenção. Um motorista profissional chamado Magnus
transportava suprimentos entre pequenas vilas costeiras e usava a rota com frequência. Ele conhecia bem cada curva, cada ponto de risco e sempre dirigia com prudência. Mesmo assim, Magnus relatou que durante certa madrugada, a estrada parecia mais longa do que o normal. Ele dirigia havia mais de 50 minutos por um trecho que conhecia e sabia que jamais poderia levar mais de 15 minutos para atravessar. Segundo ele, a estrada parecia se esticar sem fim, como se estivesse preso em um corredor que se repetia infinitamente. Em determinado ponto, Magnus viu faróis atrás dele, mas ao olhar pelo retrovisor, os faróis pareciam se aproximar rápido demais, e então desapareciam, como se fossem engolidos pela neblina. Segundos depois, reapareciam a uma distância impossível. Além disso, o GPS do caminhão mostrava que ele estava dirigindo em linha reta, mas a sensação era de que estava fazendo curvas intermináveis, mesmo que a estrada real fosse praticamente reta. Buscas no registro da viagem mostraram que Magnus passou 2 horas em um trecho que deveria levar poucos minutos. Quando finalmente chegou ao fim da rota, ele sentiu uma exaustão extrema e dormiu dentro do caminhão por quase 12 horas. Os relatos mais recentes envolvem turistas que alugam carros sem saber da reputação do local. Um casal alemão desapareceu em 2019, deixando apenas o veículo estacionado corretamente no acostamento, com as chaves no banco e as malas intactas. Uma câmera de ação instalada no carro mostrou imagens perturbadoras nos minutos finais. Uma neblina extremamente espessa tomou conta da estrada, e o microfone captou algo semelhante a passos ao redor do veículo, como se alguém estivesse caminhando em círculos devagar. O casal conversava em alemão e demonstrava nervosismo, até que, de repente, ambos ficaram em silêncio total. A gravação continuou apenas com o som da neblina batendo no carro. Nenhum barulho de porta se abrindo, nenhuma voz, nada. Depois disso, só estática. Autoridades islandesas tentaram bloquear parte da rota, afirmando motivos de segurança climática, mas motoristas locais dizem que a estrada parece se reabrir por conta própria após tempestades, como se algo ali mantivesse o trecho acessível, mesmo quando deveria estar totalmente inacessível. Relatos incluem árvores caídas que simplesmente desaparecem entre uma noite e outra, pedras enormes que somem da pista e algo ainda mais assustador: placas de sinalização que mudam de posição sem intervenção humana, como se a própria estrada estivesse viva e desejasse atrair viajantes. Há pesquisadores independentes que acreditam que a Rota 411 possa estar localizada sobre uma falha geológica, capaz de criar efeitos eletromagnéticos anômalos, interferindo em tempo, espaço, percepção humana e equipamentos eletrônicos. Porém, isso não explicaria os desaparecimentos completos, nem a sensação de ser observado, nem as aparições registradas por múltiplas testemunhas ao longo de décadas. Outras teorias incluem portais naturais, fenômenos atmosféricos raros e até manifestações espirituais ligadas a histórias antigas de pescadores que perderam suas famílias para o mar naquela região e que teriam permanecido ali, vagando para sempre entre o vento e a neblina. Há também lendas locais sobre figuras conhecidas como o do folk, as pessoas ocultas que viveriam entre o nosso mundo e outro plano, e que seriam responsáveis por confundir viajantes e até levá-los consigo quando as condições são propícias. Moradores antigos evitam falar sobre isso, mas confirmam que, desde tempos muito antigos, há relatos de pessoas que entram naquela estrada durante a noite e nunca mais são vistas. Segundo eles, a estrada decide quem deve seguir e quem deve voltar, e ninguém pode prever quando ela vai mudar suas regras. O mais curioso é que mapas modernos
ainda registram a Rota 411 como acessível, mesmo que muitos trechos tenham sido oficialmente fechados há anos. Porém, GPS e aplicativos continuaram indicando a via como o caminho mais rápido durante madrugadas específicas, algo que desenvolvedores afirmam ser impossível, pois o sistema não deveria priorizar rotas fechadas por segurança. Isso abriu margem para teorias de uma interferência desconhecida, que manipula dados de navegação para atrair motoristas para o local em horários estratégicos, e sempre entre 2 e 4 da manhã, considerado o período mais ativo do fenômeno. Hoje, a estrada é evitada por muitos islandeses, especialmente no inverno, quando a neblina é mais densa e o silêncio parece mais pesado. Turistas curiosos ainda tentam atravessar o trecho, mas moradores alertam que a estrada não é apenas perigosa, mas imprevisível, e que as coisas que acontecem ali não seguem regras conhecidas, não obedecem à lógica e não respeitam fronteiras entre o que é real e o que deveria ser impossível. E você teria coragem de dirigir por uma estrada onde pessoas desaparecem sem deixar rastros e onde o tempo parece agir de maneira diferente? Se você gosta de histórias que desafiam a lógica, inscreva-se no canal, ative as notificações e venha explorar comigo os maiores enigmas do mundo. Porque aqui, no Além do Lógico, a verdade é mais estranha do que a ficção.